Olá, mulheres! O tema do vídeo de hoje é blindando seu filho. Sabia que nós podemos blindar os nossos filhos? E que isso parte de nós? Não simplesmente da nossa força, mas também com nossas atitudes. Mas na força do nosso Pai, nós podemos blindar os nossos filhos, sabia? Para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é blindar um filho. O que é uma blindagem? Você tem um carro blindado. Ele está protegido, né, contra balas, né, contra alguns tipos de coisas que poderiam, né, de armamentos, enfim, que poderiam atingir aquelas pessoas que estão dentro do veículo, né? Então, a blindagem é uma proteção espiritual. Então, como que a gente pode fazer para blindar os nossos filhos? A primeira e mais importante coisa é a oração. Precisamos estar orando constantemente, intercedendo pela vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. Isso é primordial. Está sempre pedindo ao Senhor, Pai, protege a mente dos nossos filhos. Protege, Senhor, para que eles estejam em suas escolas, escutando de professores, ainda mais na atualidade, com os absurdos, coisas aterrorizantes que estão sendo ditas como naturais, para que eles escutem, mas não absorvam. Porque se a mente deles estiver blindada, eles não vão receber isso, não vão ter como verdade. Mas como eles vão saber se algo que é dito por um professor, que é uma figura de autoridade em sala de aula, que aquilo não é uma verdade, que ele não tem que receber isso como verdade? Simples, no ensino da palavra. E aí é uma outra coisa que é tão importante quanto a oração. É o ensino da palavra para os seus filhos. Seus filhos precisam entender o que Deus tem orientado na palavra. Porque Deus nos orienta e nos deixou um manual aí de vida, de conduta cristã, né? Mas como ele vai saber se algo que está sendo dito ali em sala de aula é algo que ele tem que tirar da mente dele ao invés de absorver, né? Ele tem que refutar. Como ele vai saber? Se ele não conhecer a palavra de Deus. E como conhecer a palavra de Deus se ele não tiver um incentivo seu, por exemplo, mãe? Como eu estou aqui direcionando as minhas mensagens, os posts, os vídeos para as mães, então é com você que falo, mãe. Então você tem que ter a palavra como algo precioso para você no seu coração, para que também seja precioso para o coração do seu filho. Você precisa orientá-lo na palavra. Inicialmente você vai ter que dispensar tempo, investir tempo, ensinando ao seu filho, lendo se ele não souber ler, discutindo com seu filho adolescente, incentivando a leitura da palavra ao seu filho, porque depois ele vai ter necessidade de fazer a leitura da palavra e de conhecer mais de Deus. Então, se ele conhece a palavra e ele tem a sua mente, os seus princípios, os seus valores fundamentados nela, que é a palavra de Deus, quando ele recebe, né, um absurdo dito, por exemplo, por um professor em sala de aula, por um colega, por um amigo, sei, do condomínio, quando ele ouve um absurdo, ele refuta na hora. Olha a blindagem. Blindagem vem da oração, vem da leitura da palavra. Explicação. Tem algumas mães cristãs que costumam dizer para os seus filhos somente assim: isso não é de Deus. Não toque nisso que não é de Deus. Não fale isso que não é de Deus. Aquilo ali não é de Deus. Vamos lá, mãe. A gente precisa, ao invés de ser redundante em determinadas coisas, em repetir a mesma frase, aquele jargão, isso não é de Deus. Por que não, mãe? Você dispensa um pouco mais de tempo, né? Desprende um tempo, né, de leitura da palavra com seu filho, de explicação sobre ela a respeito de uma determinada coisa. Muitas vezes a sua filha, por exemplo, veste uma saia curta.
Aí você diz pra ela assim, pode tirar, vamos trocando essa saia aí que isso não é de Deus. Peraí, você explicou pra ela porque não é adequado que ela vista uma saia tão curta assim? Vamos lá, filha, você tá vestida com essa saia, mas o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, mãe, vai no Google rapidinho, pega o versículo onde fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Abre a palavra com a sua filha, que você tem orientado na palavra, para que ela tenha uma conduta cristã e mostre, olha, filha, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, tal como ele é, precisa ser santificado. Você é santa, separada para Deus. Você não foi feita para ser igual, mas para fazer a diferença. Porque você é luz e sal no mundo. Mas, além disso, isso é o primordial. Mas, além disso, olhe para sua filha, chame ela, mostre no espelho, filha, preste atenção. Se coloque no lugar de um rapaz. Se ele olha para você com essa saia tão curta assim, o que de mensagem você está passando para ele? E o que de mensagem você gostaria de passar? Então, assim, não adianta, tá, mulheres, vocês que dizem, Deus conhece o meu coração. Eu visto o que eu quiser, eu faço como eu quiser, porque o corpo é meu corpo, minhas regras. Nada disso. O seu comportamento, a sua atitude, ela manda um recado, tá? O seu sorrir manda um recado, suas atitudes no geral. E a sua roupa também, ela manda um recado. Você goste ou você não goste. Você está sempre passando um recado para o outro, a ponto de ele nem querer encostar em você. Porque aquele recado que você está transmitindo através de suas atitudes, da sua forma de vestir, é um recado que ele diz, essa pessoa eu não quero como amiga. Então não adianta, mãe, não é de Deus, por quê? Por que não é de Deus? Não agrada a Deus. Essa sua atitude, filha, que você tomou, não agrada a Deus. Por isso, vamos aqui na palavra, porque teve um programa aí, foi passado no Facebook, e eu assisti esse programa, onde foi feito, o entrevistador fez uma pergunta para uma menina e ela respondeu, e ele perguntou assim, por que você não veste roupas sensuais? E ela apenas respondeu, porque não é de Deus. Aí ele falou, mas por que não é de Deus? Ela, não sei, mas eu sei que não é de Deus isso. Gente, vamos instruir os nossos filhos, vamos orientar os nossos filhos, porque se você fundamenta muito bem aquilo que você fala e ele tem esse entendimento, quando ele recebe, ele vai receber, tá? Ainda mais nesse mundo de hoje, nessa atualidade que a gente tem vivido, vai receber, eles estão o tempo inteiro sendo bombardeados, ó. Então, se ele não tem algo fundamentado dentro dele, uma certeza, uma orientação espiritual de forma correta, adequada, sabe o que vai acontecer? Logo ele vai cair. Porque a única coisa que ele vai ter na cabeça é, não é de Deus, mas não é de Deus por quê? Ele começa a questionar, porque ele não tem as respostas adequadas. Então, mãe, invista tempo. Gaste tempo para explicar, para mostrar na palavra, ao invés de apenas dizer, isso não é de Deus. Então ensine o seu filho a vigiar. Quando você faz isso, quando você ensina a coisa correta, ele começa a ficar esperto. Então quando vai vindo aquela coisa errada, tá? Que às vezes vem no meio de umas coisinhas assim, vem bem sutil, ele já percebe até a sutileza da coisa e faz, quero não, não é pra mim. Não é isso o que de fato vai agradar a Deus na minha atitude. Se eu aceitar isso, eu sei que não vai ser bom para mim. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou fumar. Entende, mãe? A gente precisa estar esperta. O problema das mães de hoje é que não querem gastar tempo. Sabe? Aí você deixa de investir tempo com determinadas coisas com seu filho hoje e depois vai gastar tempo chorando porque o seu filho está afastado de Deus, porque o seu filho caiu nas drogas. E eu não estou dizendo que um filho afastado de Deus, um filho que caiu nas drogas, está aí no álcool, etc., é culpa da mãe. Não é isso que eu estou afirmando aqui. O que eu estou dizendo para você é,
aquilo que lhe cabe, faça. Invista tempo. Porque assim, às vezes a gente investe tempo, a gente se dedica e mesmo assim acontece. Mas aí é uma outra coisa. Então invista, mães, mas não querem, ficam ali no Facebook, ficam no tablet, na televisão, nas telas em geral, mas não querem investir tempo, olho no olho com seu filho, o que está acontecendo? E o que você pensa disso, filho? Preste atenção no que ele vai dizer. Escuta o seu filho, pergunta para ele. Ele vai lhe contar uma determinada situação e você vai perguntar, mas o que você pensa a esse respeito, filho? A minha filha mais nova, a Daniela, ela veio com um bichinho, nem tá aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Um bichinho lindo, uma tartaruguinha da escola, linda, linda mesmo. E aí uns olhos assim grandes, bem bonito, parecendo que um olho de verdade, uma tartaruga de verdade, de pelúcia. E ela chegou aqui e falou assim, olha mãe, que lindo. Eu falei assim, de quem é isso? Porque eu sabia que eu não tinha comprado pra ela, sabia que não era dela, ela não ganhou de presente. Então eu perguntei, de quem que é isso? E ela falou assim, é da minha colega e citou o nome. Aí eu falei, ok. E por que tá na sua mão? Ela disse, ele ficou na minha mão a manhã toda, enquanto eu assistia a aula. E no final eu fui entregar pra ela, eu acho que ela disse, pode ficar. Aí eu falei assim, você acha que ela disse? Ela, eu acho. Eu falei assim, ok. Então amanhã de manhã, você vai voltar com a tartaruguinha e vai entregar pra ela, tá aqui amiga, a sua tartaruga. Se ela disser pra você, pode ficar, você entendeu, né? Você decodificou a mensagem, pode ficar, fique. Se não, entregue. Por mais que você tenha gostado muito da tartaruguinha, ela não é sua, não te pertence. No dia seguinte, depois que ela foi para a escola, eu verifiquei que a tartaruga estava aqui em cima, né, de uma peça, de um móvel, e ela não tinha levado. Eu pensei, ou ela esqueceu, ou ela não quis levar. Porque gostou tanto e de repente ela não queria ouvir de que a tartaruga não era pra ela. E aí quando ela chegou, eu falei assim, filha, você não levou a tartaruga? Ela falou, esqueci, mãe. Aí eu falei assim, ok, amanhã não tem esquecimento, tá? Amanhã você vai levar a bendita tartaruga. E ela levou a tartaruga e entregou pra colega. Eu falei, ó, filha, por mais que doa, porque você gostou muito da tartaruga, né? E eu não prometi comprar outra, tá, gente? Tem isso. A gente não pode ficar só passando pano quente, né? Botando pano quente. Não, filha, eu vou te dar, né? Você fica remediando. Nada disso. Deixe que ele se frustre. Mas ele tem que fazer a coisa certa. Entende? É que a gente, para que o filho não se frustre, a gente vai e faz errado. Então, no dia seguinte, ela levou a tartaruga, né? E ela, na verdade, ela tinha até perfumado a tartaruga. E eu falei assim, filha, vamos, eu vou lavar a tartaruga pra tirar esse cheirinho de perfume, porque ela não te deu assim, tava até sujinha. Eu lavei, limpei, tava sequinha no dia seguinte e ela levou. Eu falei, olha, por mais que você receba um não, ela vai pegar a tartaruga de volta. E que você fique triste por conta disso, acredite, você vai ter agradado o coração de Deus. Porque você devolveu, ó, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo não lhe pertencia, entregue. O que aconteceu? Aí ela foi e voltou com a tartaruguinha. E eu perguntei, e aí, filha, essa tartaruga de novo na sua mão? Ela disse, mãe, eu entreguei a tartaruga pra ela, entreguei triste. Aí eu falei assim, aqui, amiga, a sua tartaruga. E ela disse, não, Dani, eu dei pra você. Eu falei, tá vendo, filha? Você recebeu a tartaruga de presente. Aí é diferente, E se ela tivesse recebido de volta a tartaruguinha, você ia ficar um pouco triste. Mas só certeza no seu coração de ter feito a coisa certa, primeiro diante de Deus e depois também diante da sua amiga, porque ela não te pertencia. Você entende? E acredite, Deus honra. Poderia não ter sido agora, porque ela ficou, vamos dizer que ela recebeu a tartaruga de volta. Mas em algum momento, Deus te honraria. Porque Deus honra quando nós agimos da maneira correta. Deus se agrada disso. E aí fui na palavra e mostrei, quer dizer, é essa a sua atitude. Você acha mesmo que eu tenho um monte de tempo para toda hora estar abrindo a palavra ou estar sentando com ela para dialogar? Claro que eu não tenho, mas eu priorizo. Se eu não vou ter tempo para uma outra coisa, eu sei que para essa eu vou ter. Porque essa é importante. É isso, é assim que nós temos que agir, mães. Uma outra coisa
essa questão de telas tem complicado muito a vida das mães, né? Telas, internet sem fim, isso tem complicado muito a vida das mães. E as minhas filhas, elas têm pela manhã escola, já chegam de tarde, 3h30, né? Mais ou menos. Elas fazem dever e aí anoitece, elas têm um tempo curto de internet, até porque já estão tão cansadas que já vão tomar banho para dormir. Mas aí vem os feriados, finais de semana, e aí como é que é? A internet é liberada entre aspas, tá? Elas têm 2 horas de internet que elas podem dividir ao longo do dia. Quando é um feriadão assim, até libera um pouquinho mais, mas sempre sobre vigilância. E aconteceu que a minha filha, aí já foi a do meio, a Carolina, ela estava ouvindo músicas. Eu não sei o que os adolescentes têm, mas eles amam músicas em inglês. E ela estava escutando, nós temos algumas regras na nossa casa, tá? Então, assim, uma das regras nós decidimos não ouvir músicas que nós não temos certeza que são músicas que estão louvando o nome de Deus, né? Tudo que você deve fazer para Deus. Coma para Deus, né? Como para Deus. Haja como para Deus, faça tudo como para Deus. Então, tudo aquilo que pode louvar ao Senhor. Então, nós, como regra, que preferimos abolir músicas que não fossem para louvor e adoração de Deus. Isso é pecado? Isso é errado? Não, não é isso. É porque nós entendemos assim, na nossa família, tá bom? Inclusive, nós ouvimos testemunhos de pessoas que eram ligadas a esse ramo de musical, né? As músicas seculares, que são consagradas mesmo a deuses para que façam sucesso, enfim. Então, assim, até por uma experiência própria, porque eu e a minha filha Jaqueline gostávamos muito de um certo cantor de MPB e cantávamos demais. E de repente, um amigo meu, que conhece muito do candomblé, e ele inclusive hoje é do candomblé, ele falou pra mim: você sabia que essa música é consagrada? Eu falei: como assim? E ele foi me mostrando o trecho da música que eu cantava assim, deliberadamente, e simplesmente estava louvando a Satanás. Então, diante disso, de outras coisas mais, eu optei por fazer isso. Então, elas são proibidas? Não. Elas são orientadas. Existem músicas, né? Eu estava conversando até com minha madrasta durante um tempo aí, uma semana atrás, e existem músicas, letras de músicas que falam de flores, de paisagens, são bonitas. Então, assim, se você conhece a letra, se você não tem menor problema com relação a isso, bom, eu não indico e não oriento. Na nossa casa, a gente ouve músicas que louvam, que adoram a Deus, tudo para o Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo, né, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Então é isso que a gente tem feito aqui. Então elas ouvem todo tipo de música cristã, inclusive as músicas em inglês. Então o que aconteceu? Uma das minhas filhas, que foi a Carolina, ela vinha ouvindo músicas e aí caiu num tal de um pop, que umas amigas disseram que era legal, e elas começaram a escutar esse tipo de música. Eu, que entendo zero de inglês, achei que eram músicas gospel, né, em inglês. E aí ela foi dormir e estava escutando uma música em inglês. Aí todos dormiram e ela dormiu também com um fone no ouvido. A minha filha mais velha, que conhece disso, a Jaqueline, ela foi, botou no ouvido e viu que era uma música pop sombria. A tal cantora só canta músicas pop sombria. Bom, sombrio, até onde eu sei, é escuro, trevas. Então, quando você pega aquela letra que traduz e vai ali tirando, meu Deus, gente, esmiuçando a letra, terrível, terrível. E nessa mesma noite eu tive um sonho terrível, onde eu expulsava mesmo assim Satanás, e ele dizia: eu vou, mas eu volto. Eu falei: que ousadia é essa? Quando eu acordei, né? Que ousadia é essa de eu vou, mas eu volto? Reuni a minha família e perguntei: gente, o que está acontecendo? Né? Não, antes de reunir a minha família, logo cedo eu acordei com isso na mente. Que história é essa de eu vou, mas eu volto? Aqui, meu lar, nossas vidas são consagrados a Deus. Só o Senhor pode adentrar o meu lar, a menos que alguma brecha seja dada. Então isso ficou na minha mente: que brecha seria essa? O que está acontecendo, né?
E aí de manhã cedo eu vi no meu celular uma mensagem da minha filha Jaqueline, que antes de dormir passou para mim a tradução da letra do Pop Sombrio, que a minha filha dormiu ouvindo em inglês. Aí eu falei, entendi tudo. Reuni toda a minha família e falei, pessoal, vamos lá, tá acontecendo isso, eu tive um pesadelo onde eu expulsava o demônio, e ele na ousadia falou, eu vou, mas eu volto. E aí eu lembro que ele se jogava da janela, porque ele era expulso por mim, em nome de Jesus, e eu ia também dizer, eu vou em nome de Jesus. Olha o que aconteceu, Deus me mostrando, filha, tem brecha. E o Senhor mesmo, o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo nos revela. Então eu vi qual era a brecha, sentei com todos e perguntei, alguma de vocês, né? Tem mentido, tem feito algo, brecha, que não se arrependeu, que continua abrindo, porque uma brecha, por mais que ela seja pequenininha, ela vai aumentando. O que está acontecendo? E aí ela falou que estava escutando uma música que não era gospel, mas que não tinha nada demais. Então a gente destrinchou a música para ela e mostrou que era pura consagração a Satanás. Então, gente, cada lar é um lar, cada lar tem suas regras. Nós optamos, né? E não foi assim uma coisa imposta. Tanto que nós orientamos nossas filhas. Filha, você sabe, se você viu na letra que não tem nada demais, tudo bem. Mas assim, prefira optar por não. Porque na dúvida a gente não sabe, é melhor a gente ouvir aquilo que é consagrado a Deus, ouvir aquilo que adora o Senhor, que glorifica o Senhor. E mesmo assim, olhe lá, porque a gente sabe muito bem que tem joio no meio do trigo. Então, tudo, e até dentro do meio cristão, a gente tem que estar esperto, realmente. Então, assim, isso é uma coisa da minha família, a gente optou por isso. E assim, bom, eu gosto tanto de MPB, gente, coloca aí no Google, você bota assim, Bossa Nova Gospel. Eu amo Bossa Nova, amo. Eu escuto Bossa Nova Gospel direto, é uma delícia. Cada louvor a Deus maravilhoso, com aquele sonzinho gospel, só com aquele sonzinho de gospel não, com aquele sonzinho de bossa nova, de MPB gospel, né? Mas o sonzinho que me referia a bossa nova, MPB gospel, e assim, músicas gostosíssimas que elas amam em inglês, que amam em inglês, e aí cantam aí, mas são músicas que exaltam ao Deus único e verdadeiro. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas bem, essa opção é sua, é do seu lar, essa regressão da sua casa, mas eu prefiro optar pelo caminho estreito, sem radicalismo. Tanto que eu oriento as minhas filhas. Não há uma proibição. Eu prefiro que seja assim, né? Mas oriento minhas filhas. Se vocês forem cantar uma música, que então vocês entendam da letra, né? Quem é que está cantando? Cuidado com quem está cantando, cuidado com a letra. Mas eu, minha filha mais velha, meu esposo, nós não ouvimos mesmo. E as mais novas nós orientamos e pedimos que optem por isso. E elas têm optado mesmo, elas decidiram, não, então eu vou preferir. E tem sido assim. Então depois do Pop Sombrio, a minha filha do meio, a Carolina, entendeu, aprendeu, até se assustou. Mãe, eu não sabia. Eu falei, tudo bem. Mas você entende, filha, por que eu falo? Então, mãe, cuidado, blinda, porta estreita, minha irmã. Que a gente fica assim, olha aquela, o que tem? Mas o que tem isso? E o que tem aquilo? E no que tem, o que tem? Você acaba vendo o seu filho caminhando rumo ao inferno. Cuidado, porque você tem o discernimento, mas o seu filho tem? Ele não tem ainda. Né? Mesmo que seja jovem, não tem experiência espiritual talvez, não tem maturidade espiritual para decidir certas coisas. Então, mãe, seja você o exemplo que o seu filho precisa ter, né? Dentro de casa, seja você o exemplo do que você assiste, ei, mãe, mulher, exemplo do que você assiste em sua casa, exemplo do que você ouve em sua casa, exemplo da sua conduta cristã. Você vê uma fila e passa na frente. Como é que você quer que o seu filho tenha uma atitude correta? Ou que pelo menos ele entenda que a atitude correta é que você fique atrás, você chegou por último. Que história é essa de pedir para guardar seu lugar? Você está lá? Não está. Então você chegue no horário para você ter um lugar na frente. Veja nas igrejas, gente, eu acho um absurdo. O culto vai começar às 8. As pessoas chegam 6, aí eu chego 6 com meu esposo. E guardo 10 lugares para quem vai chegar 8h20, 8h30, 9 horas. É justo?
É justo que um irmão meu, eu cheguei 8, guardei 10 lugares com meu esposo. Mas um irmãozinho, uma irmã, chegou 8h20. Então ele tem direito de sentar aqui do meu lado, que ainda tá vago, mas não tá não, que eu guardei para quem vai chegar 9 horas. Gente, tá errado. Não adianta vocês coarem aí, sei lá, uma melancia, mas engolir um mosquito. É tudo a mesma coisa para Deus. Pecado é pecado. Falam tanto de grandes coisas que as pessoas fazem, mas vivem a pecar. E pecam na frente dos filhos de vocês, guardam lugar. Isso é errado. É errado. Você não pode guardar lugar para uma pessoa que vai chegar 9 horas da noite. Se ela vai chegar 9 da noite, ela sabe que o lugar dela vai ser lá atrás. Porque não é justo com quem chegou mais cedo. Gente, a gente está agindo errado. A gente precisa prestar atenção que nossas pequenas atitudes vão somando em grandes atitudes de conduta cristã errada para os nossos filhos. Como você pode dizer, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso os antigos diziam. Isso não é bíblico não. Ei, acorda, mãe, mulher. Isso não é bíblico não. Então, cuidado com isso. Troco. Recebeu troco a mais? Fala, olha, filho, ainda faça a questão de mostrar, filho, conta aqui. Você já viu que recebeu a mais, né? Mas você faz isso até para ele se envolver. Olha para aqui. Ih, ela me deu R$15 a mais. Vamos lá? Segura aqui, filho, pega a nota, você já vai falando. Deixa que ele fale que ele tem o prazer de estar agindo correto diante de Deus e do homem. Sabe? Que ele tem esse prazer. Não por vanglória, mas pela certeza de estar sendo obediente à palavra de Deus, de estar agradando o coração do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Então preste atenção nessas pequenas coisas, mãe. A outra coisa é a disciplina. Mãe, você que disciplina seu filho de qualquer jeito, cuidado. Você, quando for disciplinar o seu filho, vai na palavra também. A palavra é para tudo, gente. A palavra tem tudo. Então, se você diz ao seu filho, filho, faça X coisa. Você tem que fazer isso todo dia sim. E aí ele vai e te desobedece. Aí você chama ele e fala, olha, filho, eu tô advertindo você, porque você sabia e você agiu assim. Então essa é uma advertência para você. Mas na próxima que você fizer, espero que não faça, você vai ter consequência com relação a isso. Mãe, mas eu esqueci. Tudo bem. Eu só tô dizendo para você que eu falei e você não cumpriu. Que seja a última vez. Mãe, você falou. Você tem que cumprir. Aí ele vai e faz da mesma forma de novo. O que que você vai fazer? Você vem aqui na palavra e mostra para ele. Filho, existe uma lei, a lei da semeadura. Está lá em Gálatas 6:7. Lei da semeadura. Então existe essa lei. Aquilo que o homem faz, isso mesmo ele colhe. Então aquilo que o homem semear, isto mesmo colherá. Tá, filho? Disse para você e você optou por não fazer. Então, diante disso, me dá, eu vou confiscar o seu jogo por 2 dias. Agora, pense antes de disciplinar, porque você não pode voltar atrás. Porque ele vai ter certeza de que ele nunca é disciplinado conforme você falou. E você vai perdendo a autoridade diante da vida do seu filho. Tá, mãe? Eu falei aqui sobre você ser o exemplo, eu vou ler em Filipenses 2, de 3 a 4. Vamos ver sobre o exemplo? Filipenses 2, de 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Pronto, fechou. Por isso que você vai dizer a seu filho que quando ele chegar na igreja, não é para guardar 10 lugares de pessoas que vão chegar daqui a 2 horas. E nem você vai fazer isso. Porque você vai mostrar justamente esse versículo para ele. Você deve considerar o outro superior a você mesmo. E aquilo que você quer para você, você também faz para o outro. Então, novamente eu vou ler. Peguem aí. Novamente eu vou ler. Olha só. Que interessante. Nada faça por ambição egoísta. Olha que egoísmo. Eu quero guardar para todos os meus amigos. Que absurdo. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Meu interesse e é verdade,
que todos os meus amigos sentem perto de mim. Mas espera aí, o interesse do outro, porque correu e chegou 8h20, é sentar ainda ali pela frente, né? Porque ele tem direito. Ele não vai sentar no lugar na frente como quem chegou 7h20, 7h30, 7:20, né? Eu cheguei 8 e sentei aqui. De repente, 8h20 ainda tem lugar aqui, eu logo na fileira atrás de mim. Mas ele tem interesse em chegar e sentar no lugar apropriado para quem chegou no horário dele. E não ele chegar e sentar lá no fundo, porque quem chegou 9 horas vai sentar do meu lado, porque eu tenho interesse em sentar com meus amigos. Errado. Então, mãe, para fechar, blindar a mente do seu filho faz parte atitudes, faz parte oração, faz parte leitura da palavra, disciplinar da maneira correta. Então, quando você faz essas coisas ao mesmo tempo, tudo isso, né, de forma conectada. Eu tanto oro, quanto explico, quanto leio a palavra, quanto disciplino da forma correta, quanto tenho atitudes corretas, o meu filho, que é esperto, né, ele vai pegando esses comportamentos, atitudes minhas, palavras minhas, todas fundamentadas na palavra de Deus, e vai pensando assim, quando ele tiver a oportunidade, né, de receber um troco errado, ele vai lembrar. E ele vai lá e vai devolver o dinheiro. Quando ele trouxer algo emprestado, ele vai saber devolver. Quando ele ouvir uma música que seja secular, que diga algo que ele sabe que vai de encontro à palavra de Deus, ele vai dizer, Ele vai refutar, não quero mais ouvir essa música. Entende? Quando ele ouve um palavreado, um tal de um conversar ali de um amigo, de outro, ele fala, isso não está fundamentado na palavra, isso não é do agrado de Deus, porque eu conheço, eu sei. E aí ele vai crescendo, jovem, adulto, e quem ele vai se tornar? Olha a semente que você semeou e regou ao longo dos anos. Um dia você vai receber essa colheita de volta. E o que você quer colher? Que tipo de fruto você gostaria de colher? Educa a mãe, educa a criança no caminho que deve andar. Educa o jovem no caminho onde ele deve andar. E acredite, ele não vai se desviar dele quando for velho. Invista. A palavra para você nessa blindagem é: invista no seu filho. Invista na mente do seu filho. Invista na vida dele em nome de Jesus, minha irmã. Tá bom? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe o lar de cada uma de vocês, que Deus dê sabedoria para você, mulher, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Mas olha só, a tolo destrói com as próprias mãos. Então que usemos nossas mãos, nossa mente, nosso coração para a edificação da nossa casa, para que possamos dizer, escolhemos servir ao Senhor. Amém? Um beijo grande, eu sou Sayonara Marques e a minha página no Facebook é Despertar da Mulher Sábia. Fique na paz de Deus.